Ai, gente, quanto oi, obrigada. Bom, vamos lá. Bom, no Instagram o pessoal já tá chegando. Tá, obrigada aí pelo feedback, tá claro e bom som. Agora deixa eu dar um feedback aqui na página. Então agora eu tô olhando pro Instagram e agora eu vou olhar pra página pra gente ver como é que tá aqui. E ó, hoje tá assim, tá computador de um lado, celular do outro, tablet do outro, mas enfim, vai dar tudo certo. Vou botar os dois mais pertinho possível, que aí eu acho que dá tudo certo. Só vou deixar um post lá na minha página, no meu Facebook pessoal, tá? Pra poder dizer que eu tô aqui. Ó, tem uns nomezinhos aqui que às vezes, como é muita sigla no nome do Instagram, eu não consigo adivinhar quem é. Charlene, obrigada pelo carinho. Tem J. Cris, gente, quem é J. Cris? Fala pra mim, por favor. Deixa eu só deixar um post lá no meu Facebook pessoal, de que eu tô transmitindo na página. É muita tecnologia nessa vida, né? Vinícius também tá ali. Obrigada, Vini. Quanto tempo mesmo. Bom, já deixei lá o recadinho. Obrigada, Keila, que pelo Insta tá tudo ok. Acho que aqui na página também. Quem tiver aí na página, se puder me dar um ok aqui, de que tá me ouvindo. Pelo menos isso, só me dá um ok aqui que tá me ouvindo. E aí a gente já começa, porque a gente tem que perder essa mania dos atrasos, né? Acho que a gente precisa começar a lembrar que as pessoas se preparam para os nossos compromissos e que a gente precisa seguir com os compromissos da gente, né? Obrigada, pessoal. Então, ó, tudo certo. Vamos lá. Bom, quem tá me acompanhando primeiro, muito obrigada por estar aqui. A ideia de falar sobre casamentos homoafetivos, sinceramente, sendo muito sincera, ela nasceu a partir de várias perguntas que eu venho acompanhando as pessoas fazerem a respeito de casamentos homoafetivos, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história com os casamentos homoafetivos e por que eu decidi falar sobre o assunto. Bom, eu comecei a celebrar casamento no ano de 2013. Nesse ano eu também atuava ainda na parte da organização. Um dos primeiros casamentos que eu celebrei na vida, na realidade o segundo casamento que eu celebrei na vida, foi um casamento homoafetivo. E esse casamento homoafetivo, no ano de 2013 ainda, trouxe pra gente uma perspectiva bem interessante a respeito de como o mercado funciona com relação a essas questões. De lá para cá, de 2013 até agora, no ano de 2017, naturalmente o número de casamentos homoafetivos cresceram. E aí isso se tornou um mercado e as pessoas estão em busca de informação a respeito desse mercado. Então, primeiro, eu gostaria de deixar muito claro no vídeo que eu vou compartilhar muito da minha experiência com casamentos homoafetivos e de conversas com profissionais que fazem casamentos homoafetivos, tá? O que acontece é o seguinte, a gente precisa entender alguns conceitos a respeito de homoafetividade para que a gente consiga de fato trabalhar dentro do cenário de casamentos homoafetivos entendendo aquilo que a gente está fazendo. Então por isso que quando eu propus fazer esse momento, eu coloquei lá assim, casamentos homoafetivos, o que muda? Porque será que verdadeiramente muda alguma coisa? Porque o casamento é homoafetivo ou o casamento não é homoafetivo? Então vou voltar um pouquinho no tempo, lá no ano de 2013, o casamento foi no final do ano de 2013, e o que foi que aconteceu? A gente teve muito contato com fornecedores de ouvirmos o seguinte, são duas noivas, são dois casamentos? Não, não são dois casamentos, são duas noivas que vão se casar. E aí nessa hora a gente ouvia assim, entendi. Então, a gente vai checar aqui na agenda como é que tá, depois a gente te dá um retorno. Ou aquela pergunta tipo, mas duas mulheres? Elas vão casar uma com a outra?
E aí você percebia muito que ainda existia uma resistência dentro do mercado de fornecedores de casamento com relação a isso. Uma resistência que a gente se viu quebrar e muito ao longo desses 4 anos. A gente está no ano de 2017 e a gente viu isso muito acontecer. Hoje, na realidade, casamento homoafetivo virou um nicho de mercado. Assim como a gente tem Destination Wedding, que é casamento viajando, né? Casamento fora do seu local de vivência. Assim como a gente tem o Elopement Wedding, que também está crescendo, que são um casamento com 2 pessoas, né? O casamento que são só os 2, ou um grupo pequeno de pessoas que ali está. Opa, acho que ali no Instagram deu uma pausinha. Uai, o que houve de baixa qualidade? Voltou, pessoal do Instagram, eu parei quando deu aqui uma pausa aí, eu vou continuar, tá? E aí o que acontece? A gente percebe que casamento homoafetivo virou um nicho de mercado. Eu particularmente acredito que daqui a pouco isso vai passar. Que a gente vai conseguir começar a encarar casamento homoafetivo como casamento, ponto. Porque a gente não está falando da sexualidade das pessoas, a gente está falando de organizar um evento, a gente está falando de organizar um casamento. A sexualidade das pessoas, ela não pode influenciar o nosso trabalho profissional, porque não interessa a sexualidade delas para a organização de um evento, né? Bom, eu acho que a partir daqui eu vou entrar em alguns conceitos que eu entendo que são conceitos essenciais para quem quer trabalhar dentro da área do casamento homoafetivo, entendendo aquilo que se está fazendo. E aí eu já vou dizer o seguinte, eu sei que tem várias pessoas LGBT que estão aqui assistindo, e eu não vou me aprofundar nos conceitos, porque senão a gente ia ficar aqui uma noite inteira discutindo o assunto, e isso é absolutamente inviável e impossível. Então eu vou falar de uma forma mais simplificada possível, não cientificamente falando, mas tentando com que as pessoas entendam aquilo que é necessário, tá? Então a gente vai pensar em 3 conceitos que são essenciais. O conceito do sexo no sentido de feminino ou masculino, o conceito de orientação sexual e o conceito de identidade de gênero. E quando eu falar de identidade de gênero, meu convite é para que você fique um pouco mais atento, porque é a partir da questão de identidade de gênero que virão várias respostas que estão relacionadas a casamento homoafetivo. Então, primeiro vamos entender que o que é o conceito do sexo? O conceito do sexo está ligado ainda àquela questão feminino ou masculino, tá? Existe também o intersexual. Antigamente a gente chamava de hermafrodita, não vou entrar nessas questões. Mas sexo, considerando que nós somos animais, nós somos machos ou fêmeas, porque os cromossomos nos fazem macho ou fêmea. Na nossa linguagem humana, homem ou mulher, ok? Beleza. Isso é o sexo da gente, que está lá marcado na certidão de nascimento. Sexo masculino, sexo feminino. Ponto. Orientação sexual é que a gente precisa entender que aí está a orientação de ser homoafetivo ou não. Então, uma pessoa que tem o desejo sexual dela por uma pessoa do sexo contrário. Então, eu, Leandra, sou casada com um homem. Minha atração sexual é por alguém do sexo contrário ao meu. Então, eu sou heterossexual. Uma pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo que ela, então se eu, Leandra, sou casada com uma mulher, mesmo sexo que eu sou homoafetivo, ok? Minha afetividade é homo. Além disso, existe o bissexual, que é a pessoa que tem atração pelos 2 sexos, e aí existem outras questões relacionadas como pansexual, assexual, a gente vai se limitar aqui a hétero, homo ou bi. Na realidade, mais precisamente, a gente vai falar de hétero e homossexual, ok? Então, isso é orientação sexual, é por quem eu sinto a atração. Agora, vamos à questão mais importante dentro das questões de casamento homoafetivo, que se chama identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? A identidade de gênero é com qual gênero, masculino ou feminino, eu me identifico para que eu tenha um comportamento social que seja identificado com esse gênero. Então vamos lá. Eu tenho certeza que você conhece
homossexuais, ok? Pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. O sexo delas é feminino, ela é mulher, vamos chamar assim. Porém, ela se veste, ela se traja, a identidade dela é uma identidade masculina. Então, a gente comumente diz que ela está usando roupas masculinas, a gente comumente diz que ela tem, por exemplo, um cabelo mais curto, ela tem um jeito que a gente chama de masculinizado. Porque, apesar de ser homossexual, apesar foi péssimo, retira. Ela é homossexual e ela tem uma identidade de gênero masculina, ok? Agora, eu tenho certeza que você também conhece mulher, sexo feminino, homossexual, tem atração por outra mulher, porém, a sua identidade de gênero continua sendo feminina. Ela se traja, como a gente costuma dizer socialmente, de mulher. Ela usa maquiagem, ela tem cabelo longo, ela se traja com vestes que a gente chama de vestes femininas. Aqui é que é o importante do casamento. Identidade de gênero do casal. Esse casal, ele tem qual identidade de gênero? São duas mulheres. E essas duas mulheres têm identidade de gênero feminina, as duas se trajam de forma feminina. A gente tem um casal masculino, os dois se trajam de forma masculina. A gente tem um casal feminino, uma se traja de forma mais masculina e a outra usa os seus trajes de forma mais feminina. Então a gente tem identidade de gênero que vai definir como que a pessoa se enxerga. Ela se enxerga na identidade feminina ou na identidade masculina. Por que que isso é extremamente importante? Porque daqui vai desencadear um monte de coisas e um monte de perguntas a respeito de casamentos homoafetivos estarão, a partir de agora, respondidos simplesmente porque você vai entender que a primeira análise que você tem que fazer é simples. Qual é a identidade de gênero do casal? A partir dessa definição é que tudo vem à tona a respeito do casamento, tá? Então, até aqui, tá tudo bem, pessoal? Deu para entender, explicar e tudo? Dá um ok, não ok, só para eu saber como é que tá. Chico Santana, quanto tempo que eu não vejo, tá lá em Brasília, né? Tô com cara de brava? Não, tô só falando sério, é só por isso. David, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, se até aqui a gente foi no conceito, então vamos entender um pouquinho mais, que é LGBT, que é a sigla que identifica lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, ok? Então, L é de lésbica. Bom, a gente tem algumas questões aqui que são um pouco controversas. O pessoal aí do movimento LGBT, se quiser me dar uma contribuição, fiquem à vontade, por favor. O que são controvérsias? Bom, L é tranquilo. Lésbica, que é lésbica? Mulher com atração sexual por mulher, ok? Então, ela é homo, mulher, homo, ela é lésbica. Gay, que é o G do LGBT. Gay. Até o final dos anos 80, mais ou menos, talvez até um pouquinho mais do que isso, toda a comunidade homo era chamada de comunidade gay, tá? Então, por isso que até hoje a gente tem a história do é casamento gay, independente de ser casamento de duas mulheres ou casamento de dois homens. Hoje, dentro da sigla LGBT, o G identificado como gay, ele está mais voltado para identificar homem que tem atração por homem. Então, a gente está falando L, lésbica, mulher com atração por mulher. G, gay, homem com atração por homem. O B, de bissexual, que é a pessoa que tem atração pelos dois sexos. E o T, que é de transgênero, travesti e tem mais um, que agora me fugiu. Transgênero, travesti e transexual, desculpa. Qual é o sentido disso? Transgênero é a pessoa que não se identifica dentro do seu gênero. Então, eu sou mulher, mas eu não me identifico como mulher. Toda a minha... Obrigada, Danila, acabei falando depois, né? Transsexual. Eu não me identifico como mulher e o meu desejo é que as minhas características, a minha identidade seja uma identidade masculina.
Transsexual, transgênero, travesti, são pessoas que, em geral, fazem uma cirurgia de mudança de sexo, ou quando não fazem uma cirurgia de mudança de sexo, elas têm todo um trabalho, muitas vezes hormonal, ou trabalhos que são médicos, ok? Para que a sua aparência, ela se torne do gênero que ela tem a identidade dela. Então, entendemos os principais conceitos aí dentro da comunidade LGBT, porque isso é extremamente importante. Agora vamos falar de casamento homoafetivo. Casamento em si, e as perguntas que eu mais ouço e as questões que estão intimamente ligadas ao casamento homoafetivo, tá? A minha ideia, pelo menos, é tentar terminar isso aqui com no máximo meia hora, espero que a gente consiga. E se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser colocar alguma questão, fique à vontade. Então vamos lá. Primeiro, casais homoafetivos podem se casar legalmente? Sim. Casais homoafetivos se casam legalmente. Casamento não é união civil, não é união estável, não é nada disso. Casamento, certidão de casamento igual a qualquer casal. Desde o ano de 2013, que no Brasil o casamento homoafetivo ele é legal, legalizado. Então, um casal homossexual, ele se dirige ao cartório e lá no cartório ele vai se casar como qualquer outro casal. Repetindo, não é contrato de união estável, é casamento, certidão de casamento, ok? Tá, aí segunda pergunta. Nenhuma religião celebra casamento homoafetivo? Não é verdade isso, tá? Não vou entrar aqui na questão do que é religião, do que é ideologia, do que é filosofia de vida, eu não vou entrar nessas questões, isso não é verdade. Há religiões que celebram sim casamentos homoafetivos. Por exemplo, o budismo, tá? Dentro do budismo, o casamento homoafetivo ele é celebrado. Estou falando de um, mas existem outras realidades de religiões que também aceitam fazer a celebração do casamento homoafetivo. Gente, eu vou repetir que eu tô meio olhando pra lá, meio olhando pra cá, mas é que eu tô com um celular, né, e com um tablet. Um conectado no Instagram e o outro está conectado aqui na fanpage. Então, eu acabo tentando olhar pra lá e pra cá para conseguir atender aos dois lados, tá? E aí, a pergunta que todo mundo faz a respeito de casamento homoafetivo. Mas como é que ficam os lados? De que lado que entra o fulano? Como é que vai ser? Se são duas mulheres, mas aí vai entrar de que lado? É do lado direito e no altar, como é que fica? Quem que fica do lado direito? Quem que fica do lado esquerdo? Vamos contar a história da identidade de gênero, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é assim. Se eu tenho um casal com uma identidade de gênero masculina e uma identidade de gênero feminina, pode ser que o casal se encaixe nesse perfil que a gente coloca de ter o lado do homem ou o lado da mulher, se o casal tem identidade masculina e identidade feminina. Mas se eu tenho um casal que os dois têm identidade masculina ou os dois têm identidade de gênero feminino, e aí? Existe sentido nisso, em eu falar em lados do altar, se as duas pessoas têm a mesma identidade? Não, isso não faz sentido. Existe toda uma história que eu não vou entrar nessa questão de por que a noiva hétero entra à direita do seu pai, depois passa para a esquerda do noivo. É preciso saber se isso faz ou não faz sentido dentro daquilo que você está trabalhando. Se isso não faz sentido porque as duas identidades de gênero são iguais, eu não tenho um homem e uma mulher no altar. Eu tenho duas identidades femininas no altar. Não existe isso. Então tem que parar de olhar as questões de uma forma assim, tão ceguinha, tão assim, ó. Faz sentido? Ok. Não faz sentido? Vamos repensar de que forma a gente consegue trabalhar essa questão? Então a primeira questão aqui, eu tô dando uma olhadinha na minha cola que eu fiz um roteirinho. A primeira questão é essa, identidade de gênero é que vai te ajudar a identificar essas questões de que lado que vai, de que lado que entra, de que lado que fica, para que assim a gente consiga fazer um trabalho interessante, tá? Segunda pergunta, mas como que vão entrar?
Vão entrar juntos? Vão entrar separados? Vai entrar com o pai? Vai entrar com a mãe? Como que vai entrar? Pergunta para o casal. Como que o casal quer entrar? E aí você vai ter essa resposta. O tradicional do casamento talvez não vá se aplicar de uma forma tão rígida, como eu falei, dentro da concepção do casamento homoafetivo. Porque aquelas identidades que a gente tem de pai que conduz sua filha, que leva até outra família, e aí isso não é exatamente assim que isso vai acontecer com as identidades. Então vamos lá, como que eu já fiz casamento homoafetivo? Já fiz casamento que as noivas com identidades femininas entraram em formato Y. O que é formato Y? Uma veio daqui, a outra veio daqui, se encontraram num determinado ponto e seguiram juntas até o altar, ok? Sozinhas, sem acompanhamento de pai, nem mãe, nem nenhum familiar. Eu já fiz casamento em que os noivos entraram juntos e acompanhados de suas mães. Estavam eles e suas mães aos seus lados, eles no meio e as mães ao lado deles. Então entraram juntos e acompanhados das suas mães, tá? Já fiz casamento em que elas entraram juntas e um pai, o pai de uma delas, entrou acompanhando as duas. Então, o pai foi no meio e as duas foram ladeando o pai e ele as conduziu até o altar. Já fiz casamento em que o casal tinha, uma delas tinha identidade masculina e a outra tinha identidade feminina. Então, aí entrou a de identidade masculina, entrou primeiro, acompanhada da sua irmã. E aí, por último, né, entrou então a noiva de identidade feminina, acompanhada do seu irmão. Então, mais próximo daquilo que a gente diz que é tradicional, daquilo que a gente vê em casamento hétero. Já fiz casamento em que os noivos entraram, um acompanhado da sua mãe e o outro depois também acompanhado da sua mãe. Como que foi a decisão de quem entrou primeiro e de quem entrou depois? A decisão deles. Eles optaram, eles disseram assim, olha, eu vou entrar primeiro porque eu acho que eu vou estar mais tranquilo e ele entra depois porque eu já estou lá no altar, então eu acho que ele vai ficar mais tranquilo se eu já estiver lá. Foi uma decisão, eu quero entrar primeiro e ele vai entrar depois. Tudo é uma questão de conversa, ok? Sobre como é que eles vão entrar. Bom, passando sobre isso, queria falar um pouquinho das mesmas questões relacionadas a padrinhos e madrinhas. Tá tudo bem, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no computador. Se aqui pelo computador tem alguma pergunta surgindo, alguma coisa que eu não tô... Eu tô vendo todo mundo entrar, viu? Isso eu tô vendo, mas deixa eu só ver porque de vez em quando trava e aí a gente não consegue acompanhar. Deixa eu me ver, transmitir. Olha eu olhando ali pro lado. Tem várias coisas que o pessoal tá falando aqui comigo e realmente não tá aparecendo aqui pra mim. Então eu vou acompanhar aqui também. Acho que no Insta não, né? No Insta acho que não tem muitas considerações assim não, né? Mas eu coloquei aqui pra ver se eu consigo acompanhar também pelo Insta, tá? Bom, mas eu acho que até aqui tá tudo indo tranquilo, né? A respeito dos conteúdos, daquilo que tá sendo. No Instagram eu não consegui me auto-ver aqui, não. Mas tudo bem. Então, ó, tô avisando que aqui pela fanpage tá mais fácil de eu acompanhar se alguém tiver alguma pergunta. Mas eu ganhei ali da Cirlane um okzinho, então eu acho que tá indo tudo bem, eu vou continuar. Mas vou ficar acompanhando aqui a fanpage também. Bom, ok? Então vamos falar um pouco de padrinho e madrinha. Padrinho e madrinha, a gente tem que pensar na mesma questão que a gente pensa sobre o casal. Identidade de gênero, tá? Então vamos lá. Eu já tive casamento, e aí independente dos noivos serem hétero ou homo, tá? Tô falando de padrinha, padrinha é ótimo, né? Padrinho ou madrinha que estão entrando no casamento e são homoafetivos, tá? Então vamos lá. Eu já tive em casamento mulher, ok? No sexo, homoafetiva, orientação sexual, trajada de identidade masculina, estava trajada como estavam os padrinhos. Ela entrou acompanhada de uma mulher, ok? Ficou a madrinha que estava trajada igual a padrinho. Ela ficou do lado dos padrinhos,
tudo que foi relacionado aos padrinhos, ok? Ela fez exatamente com a identidade de gênero masculina, igual a todos os homens, héteros ou não, que estavam ali com a sua identidade masculina, ok? Já tive casamento em que homem, homoafetivo, trajado igual aos padrinhos, mas ele entrou com um buquê na mão e ele se posicionou do lado das madrinhas. Era um casamento que a gente chama estilo americano, né? Que os padrinhos vão para um lado e as madrinhas vão para outro. Ele entrou trajado como os padrinhos estavam, nesse caso eles estavam de colete, porém ele se dirigiu para o lado das madrinhas e ele estava com um buquê na mão. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu achei muito legal da cerimonialista, porque na hora das fotos, ele fez fotos junto com as madrinhas. Então tem aquela foto que faz a noiva junto com as madrinhas, ele fez fotos junto com as madrinhas. E também fez fotos junto com os padrinhos. Ele colocou nas duas fotos, tá? Já fiz casamento em que entraram 2 homens juntos, padrinhos, casal. Já fiz casamento com 2 mulheres juntas, trajadas de forma feminina, tá? E aí vem aquelas perguntas assim, mas como é que eu vou dividir? É casal, aí eu vou ficar, sei lá, deixa eu pensar no número que eu vou ficar com 8 mulheres e com 6 homens. Eu vou botar, e os homens ficam em pé atrás, as mulheres vão ficar... Gente, né? Lembra? Sem pensamento assim, ó, sem pensamento fechadinho, vamos nos adaptar às realidades que são necessárias. Uai, se você tem 8 mulheres e 6 homens, e os homens vão ficar em pé atrás, deixa 8 cadeiras na frente e deixa os 6 ali atrás. O que que tem? Vamos respeitar as identidades que as pessoas têm. Se você tem um homem que tem a identidade feminina, coloca ele do jeito que ele deseja. Então, ele quer entrar com um buquê na mão, a noiva tá ok, ou o noivo está ok. Deixa, gente. Qual é o problema? Identidade respeita aquilo. Quantos pedidos a gente tem de casais héteros que a gente fica de cabelo em pé com aquele pedido? O que que tem? Qual é o problema? É isso que a gente precisa entender. Dá um oi pra Helena. Obrigada, Helena, que tá aqui com a gente. Vi ali o seu oi agora, viu? Bom, então, padrinhos e madrinhas, a gente vai ter as mesmas questões que estão relacionadas à questão do casal. Identidade de gênero, qual é a identidade, como eu vou me vestir, como eu me identifico, como eu quero estar dentro da concepção de madrinha e de padrinho, tá? Bom, falando de situação familiar, a gente já tá indo um pouquinho pro final agora, acho que faltam poucas coisas para abordar, tá? Situação familiar. A gente não tem situações em que a gente tem que perguntar assim, tá, mas seus pais são separados, eles conversam, eles se dão bem... Você tem madrasta, você tem padrasto, o seu pai é falecido, você tem, na realidade você foi criado pela sua avó. A gente não tem todas essas situações nos casamentos? É igual, as situações são as mesmas. O que você vai perguntar é, sua família vai estar presente? Né? Sua família vai estar presente? Como é o seu relacionamento com a sua mãe e com o seu pai? Sua mãe vai estar lá, sua mãe não vai estar lá, você vai entrar com sua mãe, não vai entrar, você vai entrar com seu pai, seus pais ficam juntos, exatamente as mesmas questões. Existem familiares que apoiam, aceitam, existem familiares que aceitam, mas não apoiam. Então eu já tive casamento de várias situações familiares. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, vamos lá. Pai. Eu já tive situação de um pai, por questões religiosas dele, ok? Ele foi ao casamento como convidado. Ele não esteve dentre o núcleo familiar. Por quê? Porque dentro das convicções da religião que ele pratica, a homoafetividade da sua filha não era aceitável, mas ele aceita a sua filha, ok? Então ele foi ao casamento dela como convidado. Ficou sentadinho, assistiu o casamento, mas não teve nenhuma participação ativa dentro do casamento. Já tive casamentos em que a gente sabia que a mãe, por exemplo, não iria a este casamento, mas o pai estaria lá, ok? Junto com sua filha. Então, as mesmas perguntas que a gente faria para qualquer casamento, a gente vai fazer para as pessoas. A gente não precisa ter medo das questões. A gente tem que ir e perguntar. Assim como nós,
que somos héteros. Nós temos situações familiares diversas, os homoafetivos também. Lembrando, gente, heteroafetividade ou homoafetividade está simplesmente atrelada a uma questão de qual é a minha atração sexual. Eu não deixo de ser humano, eu não deixo de ter problema, eu não deixo de ter relações familiares controversas, porque a minha escolha sexual é uma ou é outra. Então a gente precisa conversar abertamente, eles estão super tranquilos de conversar abertamente sobre as situações que estão permeando a situação familiar de cada um. Ponto. Sem complicações e sem a mais a respeito disso. Eu tô vendo aqui que a Vera, oi Vera, que bom que você tá aí acompanhando. Ela deixou uma perguntinha assim, ó, mesmo vestido de homem pode ficar junto das madrinhas? É uma conversa, Vera, na minha concepção. Como eu acabei de contar, eu presenciei um casamento que foi assim. O padrinho é homoafetivo, o padrinho é gay, ok? E aí ele estava trajado igual aos padrinhos, mas na hora de entrar, as madrinhas entraram com um buquezinho. Ele entrou com um buquezinho e ele ficou do lado das madrinhas. Por quê? Porque a identidade de gênero dele é feminina. Não fazia nenhum sentido ele estar ao lado daqueles que têm identidade masculina, porque ele não se identifica com essa identidade. Ok? A identidade dele é feminina, ele estava com unhas pintadas, ele estava com cílios lindo, o olho delineado, mas ele optou por não se trajar de mulher, porque ele não se traja de mulher, ele se traja de uma forma masculina, mas ele não se sentia assim, ok? Então, tudo é uma questão de conversa, de aceitação do casal e das pessoas que ali estão. Eu particularmente não vejo problema, na realidade eu encontrar problema em alguma coisa é um negócio bem difícil, tá? Porque eu respeito muito aquilo que faz sentido para o casal. Eu acho que essa é a essência da gente fazer as coisas bem feitas, né? Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, situação familiar já falamos. Vamos à questão do beijo, tá? Sim, tem que perguntar se vai ter beijo ou não. E aqui uma dica super especial para os amigos celebrantes. Quem faz casamento homoafetivo, acho que já está acostumado com isso. Eu já tive casamentos homoafetivos de casais que estão juntos há anos, cujas famílias aceitam, sabem, conhecem, estiveram no casamento e na hora do beijo eles me disseram assim, a gente não vai beijar na boca. A gente não quer. A nossa família aceita, nós não temos problema nenhum com isso, porém nós não temos o hábito de nos beijarmos na frente dos nossos familiares. Os nossos familiares nunca nos viram, ok? Dando um beijo na frente deles. E a gente não quer fazer isso no casamento. E aí a pergunta foi, como vocês querem este momento? Eu posso pedir um beijo? Posso falar, né? São casados, nanana. A gente discutiu e aí houve uma definição de que eu podia falar do beijo e que um deles beijaria a testa do outro como sinal de um beijo de respeito. E assim foi. Então, se tem ou não tem beijo, é uma decisão do casal. Assim como já fiz casamentos que a gente teve beijão lindo, maravilhoso, entre duas pessoas do mesmo sexo, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e falar sobre a questão dos trajes. Tem uma pessoa do ateliê Dedicarte falando comigo assim, tenho sim ateliê, a gente conversa em box. Aí depois tá perguntando se eu posso falar sobre isso em outro lugar, posso, claro, com o maior prazer, a gente conversa em box. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a harmonia de traje, vou aproveitar que a minha querida, amada e idolatrada Salve Salve, Nayara Togneri tá por aí. Ela trabalha com consultoria de imagem, né, para noiva, noivos, né? E aí assim, isso é uma questão importante, que é, quando a gente tem em especial duas pessoas que têm a mesma identidade e vão trajar o mesmo estilo de roupa, né? Essas pessoas, elas precisam ter uma boa consultoria com relação ao que vão usar, no seguinte sentido, né? Se eu sou noiva e eu tenho uma noiva, eu vou escolher um vestido, é legal que exista uma harmonização entre os estilos de vestido, entre os estilos de buquê, né? Pra quê? Pra eu não ir com um vestido princesa, daqueles bem, a gente chama de bolo, né? Desculpa aí quem é cerimonialista ou quem é da área de vestido vai me bater depois, mas assim, a gente tem aqueles vestidos bem armados, aí vai uma com aqueles vestidos super armado,
um cabelo, sei lá, todo preso, um coque, um véu longo, e a outra vai num estilo mais vintage, um estilo mais sequinho, com um cabelo mais solto, com uma florzinha. Não existe harmonia entre as duas coisas. Então, essa questão da harmonia visual, quando a gente tem duas pessoas com a mesma identidade de gênero, ela é extremamente importante. Fica a dica aí, então, da querida Nayara Tognetti, que faz esse trabalho, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Vamos lá. Agora a questão que é quase que a questão final. Você e a sua equipe. Qual é a grande questão? Opa, amigo Anderson, que coisa boa que você tá aí. Bom, Vera me dando um oi aqui de volta. Danilo, obrigada pelo carinho. Bom, vamos falar sobre a questão da sua equipe, tá? E aí eu vou dizer uma coisa absolutamente pessoal aqui, que é assim. Eu já tive algumas discussões no sentido positivo da coisa, de conversar, né? E não no sentido negativo de brigar. De conversar com as pessoas assim: ah, mas eu não sou preconceituoso, ah, mas pra mim não tem problema, nananã, etc e tal. E eu sempre faço a seguinte pergunta: se hoje o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, ok? Olharem pra você e disserem assim: eu sou lésbica ou eu sou gay, qual é a sua reação? Se o seu filho disser isso pra você, qual é a sua reação com relação a isso? Essa é a melhor forma de você entender e de você conseguir vivenciar a questão mais importante, que é verdadeiramente não ter preconceito. Entender de uma vez por todas que não é uma opção. Eu não escolho ser ou não ser homossexual. Não é uma definição minha de que hoje eu não sou ou hoje eu sou, ok? Existem vários estudos científicos a respeito do assunto. E quando você aceita isso, fica tudo muito mais simples. Não estou dizendo que você só vai trabalhar com o público homoafetivo se existir uma aceitação, se você aceitar efetivamente. Existem questões religiosas, sociais, um monte de coisa que está atrelado a isso, tá? Mas a primeira coisa que você precisa pensar quando você for trabalhar num casamento homoafetivo é assim: quando você vai para um casamento trabalhar, você sabe que provavelmente, se o casamento tiver bebida, lá pro final da festa, todo mundo mais animado, vai rolar beijo, vai rolar amasso, vai rolar a boquinha da garrafa, certo? Você está pronto, preparado, tranquilo para você ver as mesmas ações que você vê num casamento hétero, num casamento homoafetivo? Dois homens se beijando, dois homens se amassando, duas mulheres se amassando, porque isso vai acontecer como acontece no casamento hétero. Simples assim. Se você não está preparada para lidar com isso, você precisa repensar a sua capacidade de trabalhar dentro de casamentos homoafetivos. Porque se você não consegue ter o respeito pelo outro, pela opção do outro, entender, aceitar e lidar bem com isso, em não virar o seu rosto, em não olhar para aquela cena e simplesmente dizer o que eu estou fazendo aqui, porque se você perguntar o que você está fazendo aqui, não faça mais casamentos homoafetivos. Esse lugar não lhe cabe, não é para você. A gente só deve estar onde a gente sabe respeitar aqueles que ali estão. E a mesma coisa com relação à sua equipe. A sua equipe está preparada para isso, em saber respeitar essas pessoas, respeitar esses momentos, conviver com isso de uma forma absolutamente natural? Porque isso vai acontecer como naturalmente acontece em outros casamentos. E as mesmas perguntas com relação a fornecedores. Por mais que você tenha fornecedores parceiros, tenha determinados cuidados com relação aos fornecedores. Você já imaginou passar por uma situação de você ter... Eu vou colocar qualquer fornecedor aqui, tá, gente? Por favor, não leve em consideração o que eu vou escolher aqui. Mas vou escolher maquete de bolo, por exemplo. Você tem um parceiro, você escolheu um profissional, um fornecedor que é de maquete de bolo. E aí fez casamento lindo, então aí começaram a sair as fotos desse casamento homoafetivo que você fez e daqui a pouco você recebe do fornecedor uma ligação. Olha, não coloca meu nome na ficha técnica, porque eu não quero que as pessoas saibam que aquela maquete é minha, porque eu não quero que as pessoas me vejam
com uma maquete num casamento homoafetivo. Será que isso é realmente legal? Porque quando a gente fala em respeitar o outro, a gente está falando em respeitar em todas as suas instâncias. A gente tem que respeitar aquela pessoa nas suas escolhas, a gente tem que respeitar aquela pessoa no que ela tem o direito, se em todos os casamentos aquela ficha técnica existe, naquele casamento é preciso que os fornecedores aceitem ser ficha técnica daquele casamento. É só assim que a gente vai conseguir fazer com que os casamentos homoafetivos deixem de ser, oh meu Deus, um casamento homoafetivo, para ser um casamento. A gente vai parar de dizer casamento hétero, casamento homo, e a gente vai começar a entender que são casamentos. Todo mundo vai continuar tendo suas limitações religiosas, sociais, de aceitação, seja lá como for. Mas a gente vai entender que existem pessoas que estão prontas para trabalhar e existem pessoas que ainda não estão prontas para trabalhar dentro desse mercado. E essa é a grande realidade que a gente precisa aceitar, viver e transformar dentro daquilo que a gente pode fazer, tá? E aí, para fechar, de todas as minhas experiências em casamentos homoafetivos, e aí eu acho que quem já fez casamento homoafetivo, se quiser deixar aí sua contribuição, eu agradeço, eu penso muito o seguinte: é um perfil de casamento que geralmente é um casamento menor, sim, raramente você tem um casamento muito grande, 300 pessoas, 400 pessoas de um casamento homoafetivo. Eu acho que o maior casamento que eu fiz homoafetivo, se tinha 100 convidados, eu acho que foi muito, acho que não tinha 100 convidados. Existem casamentos maiores, lógico, mas assim, em geral não são casamentos tão grandes. E aí qual é a grande questão? São casamentos em que as pessoas não vão por educação, ok? As pessoas não vão lá porque o buffet daquele lugar é muito bom e elas querem comer. Por quê? Porque quem não aceita este tipo de relação não vai por educação. Só está naquele ambiente as pessoas que aceitam o casal, as pessoas que respeitam aquele casal. Só essas pessoas que lá estão. Então é um ambiente que geralmente é um ambiente muito cheio de amor. É um ambiente em que você consegue perceber que as pessoas elas estão ali de corpo, de alma, desejando de todo o coração a felicidade daquele casal, compartilhando intensamente daquele momento, porque acredita que aquele casal está ali por amor e que eles merecem toda a felicidade daquele momento. Então, o ambiente do casamento homoafetivo, em geral, é um ambiente gostoso de se trabalhar, de se estar, de se conviver, porque ele é um ambiente em que você consegue enxergar de fato a relação do amor e do respeito acontecendo ali naquele momento. Então, as minhas experiências são maravilhosas, eu não posso reclamar de nenhuma delas. Eu acho que em alguns momentos a gente teve casamentos que, como eu falei, né, não tiveram beijo, não tiveram algumas situações, por ter um avô, por ter uma avó, por ter uma família, que o casal ele se restringe um pouco mais. O próprio casal tem essa relação que é uma relação mais deles, mais para eles. E a gente precisa entender e fazer isso. As pessoas estão com um pensamento sobre casamento homoafetivo que é muito triste, que é um casamento assim, gente, casamento homoafetivo é casamento que tem dinheiro, vamos fazer, porque eles vão querer fazer tudo, eles querem que o casamento seja lindo, maravilhoso, poderoso, vão investir, tem dinheiro. Não é verdade, ok? Vamos deixar isso muito claro? Não é verdade. Assim como todos nós, existem casais homoafetivos em todas as faixas salariais, em todas as faixas sociais. Existem pessoas que vão fazer casamentos super simples e existem pessoas que vão fazer mega festas. A realidade é igual para todos nós. Então a gente precisa, de novo, entender que casamento homoafetivo é casamento. Ponto. Como você lida com o casamento? E aí eu finalizo assim, para minha pergunta. Deixa eu ver se tem algum. Só vou olhar se tem aqui alguma pergunta. Bom, no Instagram, pessoal, eu não tô vendo nenhuma pergunta. Então, se alguém fez aí no Instagram, eu realmente não enxerguei nenhuma. Eu tô vendo aqui. Acho que não. Acho que pergunta não. Acho que tudo que tinha aqui eu já respondi de fato. Se tiver alguma, aproveita aí, hein, que eu já tô indo para as considerações finais.
que é assim, quando eu propus fazer essa live, esse ao vivo, a minha proposição foi com uma pergunta, né? Casamentos homoafetivos, o que muda, né? Na minha sincera concepção, não muda nada. Nada mesmo. Porque a partir do momento que você respeita as decisões do outro, entende o mundo do outro, e você entende que você está trabalhando num ambiente de casamento, não existe mudança. Existe apenas o respeito à realidade daquele casal. O que muda no casamento homoafetivo? Nada. Talvez quem precise mudar somos nós. Nosso olhar, nossa concepção, nossa forma de entender esse universo, e entender que ele é simplesmente um universo que faz parte do nosso. Ele está aqui, no mesmo universo que a gente, que as pessoas passam as mesmas dificuldades que a gente, que os sonhos são os mesmos que os nossos, e que a gente só precisa aprender a perguntar. Pergunte. O que você quer? Você sonhou com esse momento como? Vocês já conversaram sobre isso, sobre entrar, sobre os lados? Explique, fale com as pessoas. E você vai ter todas as respostas que você precisa. E você vai ter tudo o que você precisa para que seja um casamento lindo, maravilhoso, como todo mundo sonha em ter um grande casamento. Tem uma pergunta da Vera aqui, que acho que é assim, na pergunta de aceitar um ao outro, fala-se noivo e noiva. Vera, todas essas questões são perguntas que geralmente eu converso com o casal. E particularmente eu tenho o costume de usar os nomes. Eu não uso muito o noivo, a noiva, independente do casamento homo ou hétero, né? Na hora de perguntar, mas o noivo aceita, a noiva aceita, eu não costumo usar muito esse subterfúgio, não. Eu costumo dizer de fato e de direito o nome das pessoas e aí fica tudo muito mais fácil. Bom, acabei chegando em 45 minutos aqui de conversa, mas eu espero de todo o coração que a gente consiga colocar na nossa cabecinha assim, vamos parar de criar coisas onde elas não existem, ok? Não vamos deixar com que um pensamento socialmente imposto pra gente nos segue para enxergar o amor do outro. Quem trabalha com casamento, trabalha essencialmente com amor e com sonho. E a gente tem que aprender a respeitar o amor e o sonho em todas as suas amplitudes existentes. Existe amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmã, de irmão para irmão. Existe amor de toda forma. Respeitemos o amor do outro e entendemos que este universo é um só, cada um com suas particularidades. Perguntem, apenas perguntem o que os casais desejam e vai dar tudo certo, viu? Opa, surgiu um Leandra, então peraí, vou parar aqui um pouquinho. Gente, para quem me acompanhou, Keila, muito obrigada, é isso aí, a Keila fez um resumão aqui no Instagram, falou assim, resumo da palestra, respeito, diálogo e bom senso. Arrasou, Keila, é isso, respeito, diálogo e bom senso. De verdade, gente, muito obrigada. Se alguém tem alguma pergunta, se eu puder colaborar de alguma forma, eu não sei tudo, eu não sou expert no assunto, mas eu estudo, eu busco estar cada vez mais inteirada das realidades e em cada casamento que eu faço, eu aprendo um pouquinho mais. E isso é extremamente importante. Claro que o primeiro casamento que eu celebrei, eu não tinha noção de tantas coisas. E eu fui aprendendo e entendendo cada vez mais, viu? Bom, ficou um Leandro ali, mas acho que a pergunta não veio no final. Mas, quem já tá um pouquinho tarde aí também, né? Quem quiser já se desconectar, muito obrigada. Mais uma vez, eu tô aí em box. Não, peraí, falta uma coisa. Eu administro um Instagram que se chama Casamentos Homoafetivos, no plural. E nesse Instagram eu divulgo fotos de casamentos homoafetivos. É só pra isso, tá? O Instagram é só pra isso. São fotos de ensaios e de casamentos homoafetivos. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. E eu tenho um grupo no Facebook chamado Dica de Cerimonial by Leandra Zanetti, em que eu divulgo cursos, informações, eventos que estão aí dentro da área do cerimonial e protocolo.
Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Tem outros amigos que fazem live também, eu sempre divulgo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Sucesso pra gente, mais amor na nossa vida. E até a próxima, ou até breve, ou seja lá como for. Muito obrigada. Vou desligar aqui, viu? Tchau, tchau. Vamos lá, um de cada vez. Encerrando no Instagram. Ok. E aqui agora encerrando na página. Deixa eu dar uma última atualização aqui na página. Pra ver se tá tudo certinho. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, mas eu acho que não. Acho que foi tudo. Então, ó, bye bye.